iniciante na vida acadêmica, pode ser que você tenha alguma dificuldade para introduzir citações no seu texto. Ou se você já está acostumado a escrever trabalhos acadêmicos, pode ser que você use sempre a mesma forma para colocar essas fontes, esses autores, esses trechos que você está usando no teu texto. Eu vejo muita gente que escreve sempre assim, segundo fulano, aí continua depois de novo, segundo Beltrano, aí volta, segundo fulano, e faz essa mesma estrutura no texto inteiro, o que deixa tudo muito repetitivo. A ideia desse vídeo é te trazer algumas palavras que podem ajudar a dar uma variada na introdução dessas citações. Então eu vou te mostrar quais são essas palavras aqui agora na sequência e vou te mostrar também como que ficaria aplicado nas citações no texto, caso você for utilizar alguma delas, que é para tudo ficar bem visual e bem mastigadinho para você. Essas palavras que eu vou apresentar, elas estão separadas em grupo de 5, né? Cada um dos grupos tem 5 palavras, que vão ser utilizadas para representar determinado contexto que você quer trazer ali na tua citação. Só que são sugestões. Muitas delas vão servir para mais de um contexto. Então, na verdade, você pode até pegar de um contexto e levar para o outro, que às vezes super encaixa. Tem que ir tendo essa prática e essa noção, né? Esse bom senso conforme você for escrevendo aí o teu texto. Vamos começar então com o nosso primeiro grupo de 5 palavras que podem ser utilizadas para trazer conceitos no teu texto. Você pode usar palavras como descreve, define, caracteriza, delimita ou conceitua. Então, o autor descreve alguma coisa, ou o autor define determinado tópico que você está estudando, ou ele caracteriza algo, alguém, alguma profissão, algum tema, algum tópico que você está estudando e assim por diante, tá? Então aqui, no exemplo, a gente consegue enxergar de forma mais clara como que daria para usar esse tipo de palavra. Então eu trouxe aqui, ó, que a autora caracteriza o editor científico como um pesquisador de alto nível, responsável pelo conteúdo científico que ocuparia a posição mais elevada do periódico. O que essa autora está fazendo aqui nessa citação? Ela está trazendo um conceito do que é um editor científico, de qual que é a característica desse editor científico, né? Ela está descrevendo esse editor científico. Então, aqui eu utilizei a palavra caracteriza, mas poderia ser outra desse grupo. Se eu escrevo assim, ó, population descreve o editor científico como um pesquisador de alto nível, encaixa. Se eu escrever assim, ó, population define o editor científico como um pesquisador de alto nível, encaixa também. Por quê? Porque essas palavras aqui, elas vão trazer essa ideia da gente apresentar um conceito, né, da gente definir alguma coisa. Aqui eu tenho outro exemplo, ó. Suano, ao discutir a conceituação de museu em seu texto, fornece uma definição na qual o considera, e aí entra aqui a citação na sequência. Então, veja que aqui eu estou utilizando as mesmas palavras, só que escritas um pouquinho diferente. Porque eu trouxe que ele está discutindo a conceituação de museu, ó. Então, ele está conceituando, né, discutindo o que é um museu, qual é o conceito de museu. E aí, ele está fornecendo uma definição para museu, na qual ele considera, e aí eu trago a citação aqui no meu texto. Tá? Então, não necessariamente também você precisa escrever exatamente assim. Você pode conjugar, pode mudar a escrita dessas palavras para encaixar melhor com o texto que você está escrevendo e para não deixar assim tão travado, tá? Agora, no segundo grupo, a gente tem palavras que vão trazer essa ideia de argumentação. Então, aqui a gente vai usar o sustenta, o propõe, o destaca, o enfatiza, o estabelece. Tá? Então, já não estou mais apresentando um conceito, já estou argumentando a favor de sustentar uma ideia ou enfatizar alguma coisa sobre algo. Vamos olhar aqui no exemplo, ó. Marconi e Lakatos, autoras super conhecidas de metodologia científica. Já fiz um vídeo aqui no canal falando de livros de metodologia, recomendo que você dê uma olhadinha se te interessar. Então, elas sustentam que o estudo da literatura pertinente pode ajudar a planificação do trabalho e tal. Enfim, o que elas estão fazendo aqui com essa citação? Elas estão defendendo, elas estão argumentando a favor do estudo da literatura.
Então, por isso que elas estão sustentando, elas estão enfatizando, elas estão destacando que o estudo dessa literatura pode ajudar na planificação do trabalho, é uma fonte dispensável de informações, pode orientar indagações. Elas estão argumentando. Então, aqui, veja, não é uma definição do que é o estudo da literatura ou o que é uma revisão de literatura. Não é um conceito do que é uma revisão de literatura, e sim uma argumentação a favor de se fazer um estudo da literatura, de mostrar que esse estudo da literatura ele é importante. Então, eu poderia, inclusive, usar outras palavras para colocar aqui que o sentido permaneceria o mesmo. Outra citação, ó. Dessa forma, Amaral enfatiza que a escrita científica deve não apenas informar, mas também persuadir, articulando claramente a importância dos resultados e seu impacto no avanço do conhecimento. O que o Amaral está fazendo aqui? Ele não está trazendo um conceito de escrita científica ou definindo o que é escrita científica. Ele está argumentando a favor da escrita científica ter uma determinada perspectiva. Próximo grupo de palavras a gente vai utilizar quando a gente está listando tópicos. Às vezes a gente lista tópicos efetivamente falando, tópico 1, 2, 3, 4, ou usando linhas A, B, C, D, E, F, G, e assim por diante, né? Às vezes não, às vezes a gente está listando tópicos de uma forma um pouco menos clara, digamos assim, no meio de um parágrafo mesmo. E aí a gente pode utilizar palavras também que a gente vai trazer esses tópicos para dar essa noção de que a gente está listando alguma coisa. Por exemplo, a gente pode usar o enumera, quando efetivamente a gente está trazendo essa noção de partes, né, que estão sendo enumeradas. O relata, o apresenta, o lista, que é bastante óbvio, né? E o detalhe. Vamos olhar aqui no exemplo também da nossa citação. Então, olha só, tem um pouquinho de texto aqui, ó, né, a respeito do sistema que está sendo apresentado. E aí eu falo aqui na sequência, ó, que Jiménez Hidalgo, Jiménez Toledo e Salvador Bruna listam 6 softwares comerciais. E aí coloco o nome dos softwares que eles mencionam no decorrer do trabalho deles. Esses autores aqui são espanhóis, tá? Por isso que o sobrenome deles tá assim de forma composta, ligada por hífen, tá bom? Então, veja, aqui tá muito explícito que ele tá listando alguma coisa. O que ele tá listando? 6 softwares comerciais. E aí tem o nome dos softwares aqui. Poderia ter sido feito uma listinha mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também não estaria errado, tá? São formas diferentes de você escrever o teu texto. Aqui, outro exemplo, tá? Guédon, 2011, relata que até a Segunda Guerra Mundial, 13 idiomas definiam o que era considerado ciência central, sendo eles o alemão, o inglês e o francês. Isso aqui é uma informação real, tá? Esse texto aqui do Guédon, inclusive, é muito bom para quem se interessar em ler sobre ciência central e ciência periférica e temas relacionados, vai para o texto do Guédon, que é super bom. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma lista. Ele está dizendo que eram 3 idiomas. Então, a gente está colocando aqui o relata, né? Ele está relatando que eram 3 idiomas. Ele podia apresentar que eram 3 idiomas. Ele podia detalhar que eram 3 idiomas até a Segunda Guerra Mundial. Então, a palavra que a gente vai usar depende ali da forma como a gente está escrevendo, né? Como eu já mencionei antes. Próximo grupo de palavras aqui. Essas 5, elas vão evidenciar alguma ideia ou algum dado, tá? Então, a gente quer jogar um holofote em cima de uma ideia. A gente quer jogar um glitter em cima de um dado. A gente quer trazer essa ênfase para esse tipo de informação que a citação está trazendo aqui para o nosso texto. Então, a gente vai ter o sustenta. O sustenta já apareceu antes aqui no nosso grupo de palavras. Isso mostra que uma palavra ela pode servir para mais de um grupo, né? Mais de algo que a gente quer representar. Ele não vai ser fixo para uma coisa só. A gente tem o apoia, o valida, o ilustra e o reforça. Vamos dar uma olhada aqui nas nossas citações. Então, aqui a gente tem, ó, que é necessário fazer o objeto falar, e Ferrez, ele reforça isso quando ele afirma que não basta descrever fisicamente os objetos, é preciso reconstituir a sua história. Então, ele está dando uma ênfase a uma ideia, né, que é justamente escrever a história do objeto e não simplesmente fazer uma catalogação técnica, digamos assim, tá? Então, ele está sustentando essa ideia, ele está reforçando essa ideia. Aqui na outra citação, a gente tem o experimento de Belo
valida a importância da organização eficiente do tempo de estudo, demonstrando que a divisão estruturada das tarefas resulta em maior produtividade e desempenho acadêmico. O que isso daqui quer dizer? A gente já trouxe dados antes de um experimento que foi feito em relação ao tópico que está sendo estudado aqui. E aqui eu venho, então, com o belo, que é a citação que está validando esses dados que foram apresentados, né, em relação ao tópico que está sendo estudado, tá? Então, eu posso ter falado antes do experimento de Belo de forma mais específica e mais detalhada, apresentando as informações que ele traz no estudo dele, e depois eu tô meio que concluindo que esses dados que o Belo apresentou, eles validam a importância de estudar determinado tema, determinado tópico, enfim, tá bom? Por fim, a gente vai ter um grupo de palavras que podem indicar um contraste de ideias. Porque quando a gente está estudando a literatura, nem sempre os autores vão concordar entre si. Então, às vezes, quando a gente traz essa citação para o nosso texto, a gente tem que mostrar que esse autor ele está indo contra a corrente principal, que esse autor ele está se opondo a outros autores que estão falando de outra forma, né? Então, de repente, a gente tem um grupo de autores que fala super bem e um grupo de autores que fala super mal de determinado tema que a gente está estudando. Como que a gente apresenta isso? Trazendo palavras que vão dar essa noção de contraste de ideias no nosso texto. Então, a gente vai usar palavras como contraria, diverge, se opõe ou opõe-se, discorda e rejeita. Vamos para o exemplo aqui. A gente tem aqui, ó, Silva rejeita a abordagem tradicional de comunicação científica que utiliza a linguagem altamente técnica e ele argumenta que a divulgação científica deve ser acessível e compreensível para o público leigo. Então, ele está descaradamente rejeitando uma abordagem que é considerada tradicional, tá? Que é o que eu estava falando antes, de repente tem alguma coisa que já está estabelecida, mas o autor ele rejeita aquilo, ele vai contra aquilo. Então ele contraria uma ideia que está corrente, uma ideia que está colocada, para dar justamente essa divergência, né? Então você vai mostrar que o autor rejeita a abordagem, que ele diverge da abordagem tradicional, que ele se opõe à abordagem tradicional, que ele discorda da abordagem tradicional. Então veja que aqui a gente poderia usar praticamente todas as palavras para encaixar aqui essa ideia de contraste, né, nessa citação. E aqui para fechar, a gente tem essa citação do Oliveira, que ele fala que Oliveira discorda da prática comum de publicar artigos científicos em revistas de acesso restrito, defendendo que o acesso aberto é essencial para promover a democratização do conhecimento e o avanço da ciência. Então, ele está falando aqui, ó, que é uma prática comum publicar artigos em revistas de acesso restrito, e esse autor aqui, ele é contra essa prática, tá? Então, de novo, um contraste de ideias. Porque quando você vai fazer um trabalho, você vai trazer algumas ideias, de repente, aqui, falando sobre a prática de publicar em revistas de acesso restrito, né? Pegando aqui o nosso exemplo. E aí o Oliveira vem e discorda disso. Então você vai construindo esse texto, mostrando quem é a favor e quem é contra determinada ideia, trazendo palavras que podem argumentar a favor ou trazer esse contraste, tá? Então aqui também poderia ser, ó, Oliveira discorda da prática, então poderia ser Oliveira diverge, Oliveira se opõe, ou Oliveira rejeita a prática comum de publicar artigos, entende? A gente pode utilizar várias palavras diferentes para passar a mesma ideia. E isso de usar várias palavras diferentes para passar a mesma ideia faz com que o nosso texto ele fique diverso, com que ele não fique repetitivo, tá? Então, se eu tenho mais citações de contraste de ideias, eu posso fazer 5 diferentes só, com 5 palavras diferentes, para fazer o texto ficar mais fluido e mais diverso. Com o passar do tempo, o teu processo de escrita ele vai ficando mais fluido, tá? E aí, isso que eu falei agora, de você escolher esses grupos de palavras para representar determinados contextos, vai ficando mais intuitivo. Então, a tua escrita ela vai ficando bem mais redondinha, o texto vai ficando mais gostoso de ler. Mas isso só vem com uma prática. Então, você precisa incluir essas palavras no teu vocabulário e ir praticando no momento que você escreve o teu texto. Até que você consiga fazer uma escrita mais fluida, você pode usar aqui como colinha essas palavras que eu passei no vídeo. E se você chegou até aqui e gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. E aproveita também e me segue lá no Instagram. A gente se vê na próxima. Tchau!